que a gente pode esperar dessa reta final do governo Lula? Ano que vem tem eleições e tá indo para o preço um cenário em que o Lula será derrotado. Nesse sentido, o que pode acontecer com a Bolsa? Quais são os cenários possíveis aqui? E como investir de forma a proteger o teu patrimônio para mais um ano eleitoral que vem pela frente? É isso que o meu sócio Felipe Almeida vai te mostrar nesse vídeo. Presta muita atenção no que ele tem a dizer. Beleza, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui então é entender como é que está o contexto até o momento atual. Afinal de contas, alguns highlights relevantes marcaram esse governo desde o início, janeiro de 2023. E a grande maioria deles tem a ver com o balanço fiscal, o controle das contas públicas. Se a gente for olhar em termos de dados, a gente falou disso aqui no canal recentemente, o déficit nominal do Brasil somado em 12 meses, chegou em patamares mais altos do que até a pandemia, com o governo atual do Lula. Lembrando que o déficit nominal é aquele que considera as entradas, arrecadações do governo, menos as despesas do governo e mais os juros da dívida também entram nessa conta. Mas a gente consegue olhar também para o resultado primário, que considera somente entradas e saídas do governo sem botar na conta os juros da dívida. Nesse cenário, o Brasil também estava em déficit muito forte durante 2024 inteiro e agora, pela primeira vez, começou a apresentar um pouco mais de superávit. O grande problema é que isso está acontecendo num cenário não onde o Brasil controlou custos, mas pelo contrário, a gente aumentou demais as receitas por causa dos impostos criados nos últimos anos. Se a gente for ver uma métrica que mostra isso, a arrecadação bateu o recorde de 1,2 tri de janeiro a maio de 2025. Como mostra esse dado aqui, esse é o maior valor nos últimos 30 anos, para o período de quase o primeiro semestre do ano. Além disso, existem novas tentativas constantes de continuar aumentando essa arrecadação. A gente viu o setor imobiliário recentemente, a gente falou isso aqui no canal também, colocando novos impostos sobre o aluguel. O IOF, que entre entradas e saídas ainda aumentou 38% do que se pagou anteriormente somente em junho. E para completar, a nossa dívida federal também aumentou. Recentemente a gente atingiu o patamar de 76% da dívida bruta sobre o PIB, o que só não é maior do que o período no pico da pandemia. Beleza, essas são as contas gerais do governo. Se a gente for olhar para as empresas estatais federais que a gente tem no país, elas também acumulam um déficit de quase 3,5 bi em 2025, que é o maior saldo negativo para o período da série histórica iniciada lá em 2002. A gente consegue ver isso aqui por esse gráfico também, onde principalmente as empresas federais não tiveram um déficit como esse em nenhum momento nos últimos 23 anos. Então, em termos de contas públicas, a gente tem problemas muito claros. E aí, se a gente olha agora para como é que está a inflação recentemente, esse gráfico mostra desde 2001, aqui no blog Clube dos Poupadores, a medida do IPCA em 12 meses para a inflação. E recentemente a gente bateu cerca de 5,5%. O que não é uma inflação completamente estourada, a gente já viu patamares mais altos no Brasil, como pós-pandemia, que chegou a bater 11%. 2015 e 16 ali no finzinho do governo Dilma com um pouco mais de 10. Mas também a gente não está conseguindo cumprir a meta de inflação atual, que o teto seria de 4,5. Então a gente está praticamente 1 ponto percentual acima disso. E aí nesse cenário todo é natural que o mercado tenha seus receios com a política econômica do país. A inflação que não está controlada junto com todos os outros fatores faz com que os juros do Brasil suba. Recentemente chegando no maior patamar dos últimos 20 anos e desde que a Selic estava em 12%, o governo atual já criticava essa alta de juros dizendo que não tinha explicação. Sendo que a explicação está nos dados, nos números, não tem como a gente fugir disso aqui. Então até agora o que a gente vê de highlight mais marcante realmente no governo é uma divergência profunda sobre o que é gasto, o que é investimento. É sempre uma tentativa do governo de estimular cada vez mais a economia na forma de gastar mais dinheiro. Beleza, visto todo esse contexto, o que é que a gente pode esperar daqui para frente e o que é que pode acontecer com a Bolsa, inclusive? Vamos ver a opinião do Eduardo Moraes, um economista que está no mercado desde 1998. Vai piorar. O presidente está com uma popularidade muito baixa, o que é uma anomalia. São 4 anos de crescimento do PIB acima do esperado. Inflação é um problema, cara, para os padrões do Brasil. Coloca desemprego na mínima história, massa salarial na máxima histórica. Como é que esse cara está com tanta popularidade tão baixa? Benefícios sociais. Os benefícios sociais no máximo histórico. Como é que esse cara está com uma popularidade tão baixa? Ou seja, então o Eduardo aqui acha que vai piorar o governo daqui para frente. E comenta da popularidade que está realmente num dos piores patamares da história. 53% dos brasileiros desaprovam o governo atual. Mas a provocação dele faz sentido. Os índices econômicos que a gente vê que realmente afetam as pessoas, desemprego, a medida de inflação, não estão tão ruins assim. Porque é então que a popularidade está tão baixa. E aí eu vou fazer um paralelo aqui sobre o que o Eduardo está falando e vou trazer a minha visão para isso. Primeiro de tudo é que a inflação que a gente vê medida pelo IPCA nem sempre é o que chega no bolso de
todos os brasileiros. E no momento em que a classe baixa, a classe média e a classe alta sentem uma inflação muito forte no país, independente do que está sendo mostrado no IPCA, é natural que isso traga descontentamento e um olhar de forma mais negativa para as políticas econômicas atuais. Como quem diz, isso aí que está sendo feito não dá certo. Um outro ponto, principalmente no mercado financeiro, que traz essa popularidade para baixo, também pelo que eu tenho visto, é a grande diferença do que foi o Lula lá no primeiro e segundo governo e o que é o Lula no terceiro governo. Ele se demonstrou um cara muito mais combativo e menos receptivo a ideias diferentes. E é natural, de novo, que isso polarize a população e chegue a aumentar um pouco mais a desaprovação dele. Mas vamos continuar ouvindo o que é que o Eduardo fala aqui. Para quem tem um martelo na mão, todo problema é você vai lá e dá, aumentou muito a percentual de evangélicos com a visão mais conservadora. Isso afeta a popularidade. O que você faz para estimular a economia? Tem um problema, percepção de violência. O que você faz para estimular a economia? Você só faz isso. É a única receita que eles conseguem fazer. Então, nesse contexto, eu não vejo outra situação, cara. Vamos continuar estimulando a economia. É no eleitoral. Ou seja, segundo o Eduardo, aqui essa tentativa de continuar estimulando a economia, ou seja, gastando cada vez mais, deve continuar seguindo. Deixando só um print aqui de quem é o Eduardo Moraes, CFA, diretor de investimentos, que está no mercado há quase 30 anos. E se a gente para pensar no racional do que ele fala, faz sentido. É muito natural que qualquer governo não queira entrar num ano de eleição com a popularidade baixa. Então, no momento que a gente vê a rejeição aumentando, como a gente está vivendo agora, é natural que as tentativas de estímulo econômicos comecem a tentar puxar essa popularidade para cima novamente. E aí aqui a gente está falando de mais auxílio, de mais gasto, de mais investimento. Fazendo assim uma bola de neve nisso tudo, já que mais gastos vai descontrolar ainda mais o controle fiscal, o que tende a pressionar a curva de juros e, naturalmente, uma economia mais aquecida, a inflação também fica mais difícil de controlar. E esse tipo de postura de estimular a economia já no ano de eleição independe de quem está no governo. No final do governo Bolsonaro, perto da eleição, a tentativa de estímulo econômico foi muito parecida. Então, daqui para frente, no final do governo Lula, não daria para esperar nada diferente disso. E aí é por essas e outras que a Faria Lima já está contando com a derrota aqui do governo atual. E aí vamos fazer a mesma coisa de novo, me conta aqui, vamos fazer a nossa pesquisa. O que é que você acha que vai acontecer com o governo daqui pra frente? Será que o governo Lula vai ser reeleito? Se não vai, me conta vocês também. Porque no final do dia, vamos ser bem sinceros e agora vamos passar pra nossa cabeça de investidor, que eu venho falando com vocês há um tempo. É importante a gente encontrar narrativas políticas, entender o que é que tá acontecendo com o nosso país pra tomar decisão de voto e desenhar a nossa opinião. Agora, quando passa pra investimentos, mercado financeiro, o que é que toda a literatura fala? Você não pode jamais se apegar à política na hora de investir. Muito menos a políticos. No final do dia, não tem a ver se quem vai ganhar a eleição é o Lula, é o Haddad, é a Janja, ou se do outro lado é a Michelle, é o Bolsonaro, ou é o Tarcísio. O que o mercado financeiro e os investimentos vão estar sempre olhando é qual é a política econômica que está em xeque. E o que o mercado quer nesse momento é mais controle fiscal, independente de onde venha. Se a gente controla melhor as contas públicas, os juros tendem a ficar mais controlados e volta a tentar cair de novo. A gente quer mais controle de custos, a gente quer mais segurança jurídica, que as regras do Brasil não fiquem mudando de uma hora para outra. Exemplos claros de medidas que poderiam fazer isso acontecer seria a desvinculação do salário mínimo do INSS, por exemplo, ou uma nova reforma da Previdência. E muito provavelmente isso não vai acontecer nesse governo atual. Tá, Felipe, mas o que é que pode acontecer com a economia caso o governo atual se mantenha ou caso seja outra pessoa que entre no governo? De novo, o que importa é mudar a política econômica. Se vier uma outra pessoa e não mudar absolutamente nada, nada se resolve. Mas vamos falar aqui o que é que pode acontecer caso a política econômica continue ou caso ela mude. E, inclusive, se você está na dúvida nesse momento, quer saber como investir melhor, independente do que aconteça com a economia, tudo considerando o teu perfil de investidor, os teus objetivos atuais, o teu momento de vida, aí eu preciso te convidar para participar de uma sessão de consultoria gratuita conosco aqui do Clube do Valor. A gente está há quase 10 anos investindo de forma 100% fundamentada no mercado financeiro, sem depender de narrativa política, muito menos de prever o futuro. Para você participar é muito simples, faz a leitura desse QR Code que está aparecendo aqui na tela, ou clica no primeiro link da descrição do vídeo. Ah, beleza, mas aí o que é que pode acontecer? Caso a política econômica que a gente está vivendo agora continue, o que é que a gente veria num cenário onde nada vai melhorar em nenhum momento do mundo? Ora, segundo o próprio IFI, a Instituição Fiscal Independente, a gente teria uma dívida acima de 100% do PIB, pelo menos num cenário até 2030. Isso aqui já seria muito ruim, já que os juros da dívida ia subir pra caramba, ou seja, mais gasto para a balança fiscal. E na visão aqui da reportagem, só uma reforma fiscal poderia evitar o agravamento da crise. E aí, se a gente vê a dívida aumentando, logo o gasto aumentando mais, é natural a gente veria a Selic acompanhar isso tudo. E aí a gente sairia de 15 para 17, para 20. Ou seja, é preciso olhar para uma reforma fiscal de todo jeito. E aí, quando se fala do resultado primário, também segundo o IFI, a meta de 2025 deve ser cumprida, mas para 2026 o quadro é mais difícil. O governo vai ter que dar um jeito ali para atingir a margem de meta de superávit primário de 0,25%. E isso acontece porque, como os impostos, querendo ou não, já foram bastante aumentados, continuar crescendo as receitas do governo para chegar no superávit de 2026 que estava sendo buscado
vai ser cada vez mais difícil. Então sim, em algum momento alguém vai precisar parar e olhar para uma reforma fiscal de forma mais séria. E se isso acontecer, e se a política econômica de alguma forma melhorar e um controle maior, algumas medidas econômicas fiscais mais positivas venham à tona, aí a gente começa a viver um potencial ciclo de alta na bolsa, visto que naturalmente o resultado da bolsa está inversamente relacionado com a Selic. Se a Selic sobe muito, a gente vê a bolsa ou ficar de lado ou cair. Agora, no momento que a gente vê as contas controlando, a Selic pode ter mais tendência de queda. É o que aconteceu em geral no último ciclo de corte da taxa de juros que aconteceu entre 2016 e 2020, onde o Ibovespa subiu pra caramba. E aí, dito tudo isso, começa a ficar a pergunta: o que é que tem que ser feito com a cabeça de um investidor, pensando racionalmente, para você aproveitar a qualquer momento? Sinceramente, a resposta já está nos livros. A primeira coisa é separar o que é narrativa do que é racionalidade na hora de investir. E a segunda é ter uma estratégia muito clara de investimentos que não fique mudando a depender do governo que está em voga. Porque, sinceramente, não tem como a gente saber o que é que vai acontecer com a política, com a economia. O fato é que se a gente fosse viver sempre preso, esperando um ótimo momento econômico no Brasil, a gente nunca ia investir. Mas apesar da gente não saber o futuro, o passado a gente sabe. Os fatos históricos a gente tem. E o fato é que o índice Ibovespa, nos seus ciclos de alta, ele é bem agressivo. Esse gráfico mostra o Ibovespa em dólar. E por vários momentos a gente viu o Ibov multiplicar por 20 vezes, por 16, por 24, por 18 vezes o capital investido. Imagina o teu capital aí em ações e multiplica ele agora por 20 vezes. Quanto é que iria dar? Isso aqui é uma baita rentabilidade ou não é? Além disso, o Brasil, independente de qual era a figura política que estava à frente do nosso país, o nosso principal índice de ações teve só uma direção, que é para cima nas últimas décadas. Se a gente for olhar para os Estados Unidos, no mesmo conceito, imagina uma pessoa que decidiu investir o dinheiro dela só quando um dos partidos tivesse no governo, ou de direita ou de esquerda. Essas pessoas teriam tido uma rentabilidade muito ruim nos últimos 70 anos, porquanto que uma pessoa que investiu basicamente o tempo inteiro, independente da política que estava acontecendo, teve uma performance muito, mas muito maior do que os outros dois. E quer saber quem ganha ainda mais dinheiro? Quem investe com base em uma estratégia comprovada, que consegue bater até mesmo o mercado na hora que as altas vêm. Basta a gente olhar o último ciclo de alta da bolsa mesmo, entre 2016 e 2020, o Ibovespa teve uma rentabilidade muito boa, mas uma boa estratégia de ações rendeu ainda mais no mesmo período. Se a gente for falar de números, no período de 4 anos, enquanto a estratégia das ações mais baratas, que a gente criou há quase 10 anos aqui no clube, teve uma performance de 317%, enquanto o Ibovespa subiu 160%. Então eu sei que se você olha só para a narrativa política nesse momento, no momento presente você tem mais coisa ruim do que boa para ver. E eu sei também que boa parte dos investidores que estão me assistindo nesse momento nunca nem presenciaram um ciclo de alta na bolsa. Afinal de contas, o último acabou mais ou menos em 2019. Mas a coisa mais importante nesse momento é a gente se apegar aos fundamentos dos investimentos e não na narrativa que está acontecendo. Não deixe que a narrativa política deixe você preso nos seus investimentos sem saber a estratégia correta para acelerar o teu crescimento patrimonial. Afinal de contas, o Brasil nunca deixou de ser hostil na política. Inclusive, pensando em te ajudar com base em estratégias realmente comprovadas, a gente aqui do clube criou uma aula especial chamada Rumo ao Primeiro Milhão, que tem um objetivo muito claro de pegar todo mundo que já passou dos 100, 200 mil reais e acelerar a jornada até o primeiro 1 milhão de reais. Tudo com base em estratégias fundamentadas no mercado. Para você participar é extremamente simples. Essa aula vai acontecer de forma gratuita no dia 31 de julho, às 19 horas no canal do Clube do Valor. Vai ser ministrada pelo meu sócio e fundador do clube, o Ramiro Gomes Ferreira. E para você se inscrever, é só clicar no segundo link aqui da descrição do vídeo. Corre, porque vai acontecer nos próximos dias. E para que você continue assistindo os vídeos aqui do canal, eu vou deixar um outro conteúdo bem similar a esse. Eu vou estar te esperando no próximo vídeo.